Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente vai ganhar dinheiro com dividendos, tá, das nossas ações. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que você vai escolher boas ações para você montar no seu portfólio e gerar renda passiva aí através desses dividendos, tá certo? Então deixa eu mostrar aqui na tela, vamos para cima, tá? Então, pessoal, é o seguinte, eu escolhi aqui para esse vídeo como exemplo 3 empresas, tá? O Banco do Brasil é a primeira, Taesa que é a segunda e Itaúsa que é a terceira, tá? Então, esses aqui são os exemplos que a gente vai utilizar, tá? A gente pode... Essas empresas aqui, elas têm pagado bons dividendos e tudo mais, então... O primeiro passo que a gente vai fazer para escolher boas ações que pagam bons dividendos é você dar uma olhada no dividend yield da ação, tá? Então, aqui no site do Investidor 10, você consegue ver o dividend yield, então, de qualquer empresa. Então, esse dividend yield aqui do Banco do Brasil, nesse momento, está em 7,80%, tá? Então, por exemplo, se uma ação custa R$10 e paga R$1 de dividendo, esse dividend yield, ele é 10%, tá? É mais ou menos assim que funciona. E não significa que só porque ele é maior, ele é melhor, só porque ele é maior, ele é melhor, tá? Porque isso daí depende também do risco que você corre, tá? Às vezes você recebe um dividend yield maior, porém o risco que você tem dessa empresa vir à falência ou alguma coisa do tipo, ele é muito grande também. Então você tem que tomar cuidado se você quer buscar uma segurança aí, tá? Aí além disso tem também o payout, tá? Que é a porcentagem de lucro que a empresa distribui de dividendos, beleza? E o lucro líquido da empresa, tá? Então, a empresa precisa gerar lucro, né, perdão, para pagar os dividendos. Então, se esse lucro ele for instável ou estiver em queda, esse dividendo ele não vai ser sustentável. Então, você tem que olhar para esses 3 pontos, tá? O dividend yield, payout e o lucro líquido, tá certo? E há alguns outros pontos também, né? Endividamento, histórico de dividendos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Aqui embaixo a gente tem esse checklist aqui que ele mostra como que está a situação fiscal aqui das empresas. Então, por exemplo, a empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal, ela não está assinalada, significa que ela deu prejuízo. Né? Empresa com mais de 5 anos de bolsa, já é um ponto positivo. Empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, tá? 5 anos. Empresa possui um ROI acima de 10%. Mais um pontinho, tá? A empresa apresentou um crescimento de receita nos últimos 5 anos, né? A empresa possui liquidez diária acima de 2 milhões de dólares, tá? Então, assim, esses aqui são os pontos que você vai ver, gerenciar para você fazer a análise da sua empresa, tá? Aqui você consegue ver a média do setor, tá? Se ela tá acima ou se ela tá abaixo, ela tá bem acima da média aqui, agora ela deu uma quedinha, mas geralmente ela fica nessa linha, tá? E aí você consegue ver o dividend yield atual. Então, como eu falei para vocês, lá no início o dividend yield estava em 7,80%, tá? E a média dos últimos 5 anos está em 8,50%. Então você consegue ver que o dividend yield do Banco do Brasil ele é bem consistente. Né? Em 2015 ele pagou 11,42%, em 2016 pagou 2,65%, em 2017 2,96%, 3,26% em 2018 e assim por diante. Mas você consegue ver que existe uma média aqui, né? Que está bem consistente. Às vezes cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas você consegue ver aqui que é um dividend yield até estruturado para você que quer ter os dividendos, né, na carteira. Então, além da valorização da ação, quando você se posiciona ali, você vai ganhar também esses dividendos, né? Aí aqui embaixo ele mostra também a renda, juros sobre capital próprio, tá? Que ela também distribui. Então, além dos dividendos, você também tem o juros sobre capital próprio e algumas outras coisas aqui, tá? Aqui você consegue ver o lucro líquido, tá? Então, lembra que eu falei lá do payout, tá? A questão do payout e a questão do lucro líquido, ou seja, o lucro líquido dela que está bem crescente, né? O payout dela, que é o lucro líquido de 29,7 bilhões. A empresa ela tem que ter um bom lucro líquido, de acordo com o setor dela e tudo mais, porque ela só consegue distribuir dividendos dos lucros que ela tem, tá? Então, se uma empresa ela não tem um lucro líquido crescente ou bom, dificilmente ela vai pagar dividendos a longo prazo, tá? Nos próximos 5, 10 anos, né? Ou quem sabe aí por tempo indeterminado, enquanto você tiver a posição, tá? Aí você consegue ver o preço aqui da ação e é mais ou menos essa análise que você vai fazer, tá, para você escolher os seus ativos. Então, você tem que olhar o setor também, né? Porque, como eu falei, o Banco do Brasil, ele é setor bancário, então setor financeiro. Então, o setor financeiro geralmente é um dos mais seguros que tem, justamente por ser o setor financeiro, né? Por ser um banco. E o Banco do Brasil ele também é uma estatal. Se eu não me engano, acho que é uma estatal, Então, ele acaba sendo seguro também por ser uma estatal, né? Apesar de ser uma estatal, ele acaba sendo seguro pela proteção do governo.
Então você tem que levar em consideração o setor, você tem que fazer uma análise geral, encaixar um pontinho no outro, e se esses pontos aí eles forem relevantes para você, você consegue se posicionar para receber esses dividendos aqui, nesse caso de 7,30%, tá? E aí esse daqui é um dos exemplos. Então, Taesa é um outro exemplo, tá? Que é uma empresa de energia, que também é um setor perene, é um setor que todo mundo precisa, né? Então, acaba sendo mais perene ali, mais seguro. Ela está pagando um bom dividend yield, ou seja, 8,71%, tá? A cotação dela está em 32,79 cada açãozinha dela, tá? E aqui você consegue ver todo o lucro, tá? Margem líquida, payout, margem bruta, tá? Dividend yield, como eu falei, o PVP dela. Aqui embaixo vamos dar uma olhada. Aqui é o checklist também, tá? Nesse caso aqui, ó, a empresa possui dívida menor do que o patrimônio. Esse daqui não está assinalado, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que ver essas coisas. Não significa que seja bom ou ruim, como eu falei, é uma análise de tudo, tá? Então você consegue ver aqui, dividend yield também, ó, tá bem constante, tá? Dos últimos 5 anos teve uma média de 10,24%, então um dividend yield bem interessante, beleza? Fora que paga os juros sobre capitais próprios, né? Juros sobre capital próprio, perdão. E aqui você consegue ver o payout e o lucro líquido da Taesa. E aí, por último aqui, que também é um outro, né, que é a Itaúsa também, que é bem forte. Dividend yield aí bem elevado, de 11,24%. Claro que lucro passado não é garantia de lucro futuro, né? A gente se baseia através das médias, mas no geral ela está bem estável aqui, tá? Então você consegue ver aqui dos últimos 5 anos, o crescimento aqui dessa empresa, né? Você vê que ela só se valorizou aí a longo prazo. E você não ganha só na valorização do capital, mas também nos dividendos. Então é por isso que é bom você ter os dividendos, porque mesmo que os dividendos eles sejam descontados, né, da ação, a empresa gerando lucro, ela sempre vai ganhar a longo prazo, né? Então acaba valendo bastante a pena para quem quer viver dos dividendos e ganha nas duas pontas ali, né? Tanto na posição, se a empresa for boa e só se valorizar, quanto nos dividendos ali como renda passiva, tá? Sem ter que tocar no patrimônio ali. Aí você consegue ver mais uma vez, dividend yield aqui está dos últimos anos, tá? Payout, margem líquida, vamos voltar lá, essa daqui é o checklist dela, né? É um checklist bem bom, dos 10 pontos aqui só tem um ponto que não está marcado, que a empresa apresentou um crescimento de receita nos últimos 5 anos, tá? Aqui não apresentou, mas todo o restante aqui está com checklist. Tá? Dividend yield também tá bem, tá numa média bem boa, né? Ele caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho, então ele mantém uma média bem estável de dividendos, também paga juros sobre capital próprio, você consegue ver o valor aqui e tudo mais, e é basicamente isso. Então é assim que você vai fazer as suas análises para você comprar suas ações e você receber os dividendos, tá? Então os setores mais previsíveis, assim, como eu mostrei para vocês aí, tá? Setores de energia, setores de bancos, seguros, tá? Então, até o próprio BB Seguridade, né? BBSE, lembrando que não é recomendação, tá? Mas é só para cunho educacional aqui, informativo, tá? Então, é mais ou menos isso, tá, pessoal? Dá uma olhada no dividend yield, dá uma olhada nos últimos dividendos, dá uma olhada mais a fundo, tenta aprender bastante sobre a empresa que você está investindo, tá? E é mais ou menos isso, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que faça tudo com o pé no chão, né? Não queira investir em algo que você não tem certeza que você está fazendo e vai se acostumando, né? Geralmente o pessoal que investe em ações, eles começam devagarinho, né? É como se fosse uma sementinha ali que você está plantando e você vai regando e ela vai crescendo a longo prazo. Então, por exemplo, em vez de você já chegar, se você não conhece nada e quer se posicionar, você vai comprando uma açãozinha aqui, uma açãozinha ali, entendendo, claro, o seu risco, né? Você tem que entender isso, que não existe nada que é 100%, principalmente quando se trata de renda variável. Mas aí você vai vendo primeiro o dividendozinho caindo, vai aprendendo a fazer a se posicionar lá nas ações, né? E aí você vai gerando esse caixa aí para você ter uma rendinha a mais além do seu trabalho, além do que você já faz. Então, espero que você tenha gostado, tá? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo o link. Lembrando que o site é o Investidor 10, tá? Então, lá no Google site, para você ver todas as ações de qualquer empresa ali, Investidor 10, você consegue fazer a comparação também, então é bem legal, bem interessante e é isso, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera. Só peço que dê um like e se inscrevam aí para me dar uma força no canal. Tamo junto, muito obrigado, valeu.